Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é pra você que quer aproveitar a quarentena para adquirir o hábito da leitura. Vou fazer algumas indicações de livros aqui pra você adquirir esse hábito, começar a gostar de ler, né? Então vou contar aqui livros que vão despertar isso em vocês. Espero muito que vocês gostem. Vamos lá. O primeiro livro que eu vou indicar aqui pra vocês, eu vou botar a foto aqui porque eu estou sem ele, que eu emprestei pra uma amiga. Ana, cadê meu livro? Então, gente, o primeiro livro é Um Teto para Dois. É meu livro preferido da vida, assim. Eu li esse ano e eu tô até agora, assim, Tô amando, tô apaixonada pelo livro, eu recomendo pra todo mundo. Falei tanto dele no Instagram que minha amiga até quis emprestado. E ele é maravilhoso, né? Vai contar a história aí da Tiff e do Liam. A Tiff, ela tem um emprego convencional, trabalha aí num horário convencional e precisa de um apartamento novo porque ela terminou o relacionamento e ela quer sair do apartamento que ela dividia com o ex-namorado. E o Liam é um enfermeiro que trabalha à noite, né? E ele tá precisando de grana, ele tem um apartamento, mas ele precisa de grana por uns motivos pessoais. E aí ele acaba tendo a ideia de alugar o apartamento dele. Só que tem um grande problema, o apartamento, gente, só tem um quarto. Então ele vai ter que dividir a cama com a mesma pessoa. E aí ele coloca uma proposta lá no anúncio de alugar o apartamento pelos períodos noturnos e aos finais de semana, uma vez que ele tem a namorada, ele passa os finais de semana na casa da namorada. E aí a Tiff, ela se vê desesperada, ela só tava achando um apartamento caro ou muito ruim, né, com o que ela podia pagar, mas muito ruim. E aí ela acaba aceitando essa proposta do apartamento do Liam. E aí eles começam a conversar, eles não se encontram até então, e eles começam a conversar através de post-its. E, gente, é muito legal. Eles começam a conversar sobre coisas do cotidiano. E a Tiff é uma pessoa, assim, furacão, sabe? Muito engraçada, que chama a atenção onde ela passa. As roupas são bem chamativas. E a gente começa a achar muito engraçado. É uma história muito gostosa de ler, com bastante coisa engraçada. É uma comédia romântica. E depois que eles se encontram, se você fica torcendo o livro inteiro. Meu Deus, agora eles se encontram. Não, então vai ser agora. Você fica torcendo pros dois se encontrarem. Quando eles se encontram é de uma forma muito engraçada. E é ótimo acompanhar a evolução do casal. Eu amei, gente, esse livro. Eu amei. Só recomendo. Quer começar a gostar de leitura? Compre Um Teto para Dois. Eu tenho certeza que você vai gostar. Outro livro que eu vou indicar pra vocês, tá aqui na minha estante, tô com preguiça de tirar daqui. Tem um lugar especial na minha estante pra vocês verem o tanto que eu gosto. É uma trilogia, mas eu vou indicar você começar pelo primeiro, lógico. Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Ele vai contar a história da Lara Jean, que toda vez que ela sente atraída, ela se apaixona por um carinha, mas que ela decide que ela vai esquecer aquele cara, ela escreve uma carta de amor, endereça e guarda na caixa de chapéu dela. Um belo dia, gente, essas cartas são enviadas para os seus destinatários bonitinhos. E o que acontece? Dá uma confusão danada. Porque os caras vêm tirar satisfação com a Laradinha, ela quer fugir da situação e ela inventa outra situação para fugir da outra e dá um maior rolo doido. E a gente morre de rir com as confusões que essa doida se mete por conta disso. E a relação familiar da Lara Jean também é muito incrível, ela tem uma ótima família, então acompanhar a relação dela com as irmãs, com o pai é muito gostoso também. É um livro jovem adulto, né, a Lara Jean aí tá na faculdade, no colegial ainda vai começar a faculdade, então é um livro jovem, na verdade, é nem jovem adulto. E eu recomendo muito, é um livro gostosinho pra dar boas risadas, pra suspirar. E tem um romance se desenvolvendo, vocês vão gostar bastante também. O próximo livro é pra quem curte um romance mais adulto. Vou indicar pra vocês Esposa 22, é um romance bem diferente dos que eu já li. No início eu não gostei tanto, acho que eu não gostei no início porque eu tava também tava numa ressaca literária ainda e a história no início não me prendeu tanto, mas eu gostei muito do final. Vale a pena super ler. E a gente acompanha aí a história de da protagonista, esqueci o nome dela, esqueci o nome de todos os personagens, mas é a Alice, acabei de ler aqui. A Alice e o William, eles são casados há 20 anos e a Alice vê o relacionamento cair na rotina. Aí ela decide participar de uma pesquisa com o link Esposa 22
E ela começa a participar de uma pesquisa para entender melhor o casamento, achando que isso vai ajudar, e no final das contas ela ainda vai ganhar um dinheiro por participar dessa pesquisa. Ela busca entender mais o que está acontecendo com o casamento dela. Só que aí, gente, ela se apaixona pelo pesquisador, que é o pesquisador 101. E ela não entende muito do... tipo assim, ela quer buscar mais, saber do pesquisador, e ele fica meio que... Não vou dar muitos detalhes, mas aí eles acabam se envolvendo emocionalmente. E o final da história é surpreendente. É uma história de amor madura, incrível. E eu não posso falar mais que isso, porque eu vou dar spoiler. Mas, principalmente para quem é casado, vai gostar muito de ler esse livro. Então fica aí a indicação pra vocês, tá bom? Um livro que eu quis por muito tempo ler e eu amei ter lido. Outro livro, amorzinho, é Eu e Esse Meu Coração. Fiquei acordada até 2 horas da manhã, mesmo tendo que acordar 5 horas no dia seguinte. Então eu dormi super pouco, porque eu precisava ler esse livro, eu amei muito. É um livro também mais jovem, os protagonistas estão aí no último ano da escola. Vai contar a história da Leia e do Matt. Os dois, né, estudam na mesma escola. A Leia parou de frequentar o último ano da escola porque ela teve um grande problema cardíaco e perdeu o coração dela. Então ela sobrevive através de um coração artificial e anda com ele aí através de uma mochilinha para todos os lados. O Matt, por sua vez, é um super popular na escola. Ele tem um irmão gêmeo, o Eric, e eles são super populares na escola. E eis que os dois se conhecem, a Leia e o Matt se conhecem, e logo em seguida, se conhecem melhor, né, porque eles estudam na mesma escola, mas logo em seguida, o irmão dele morre, e até então todos acreditam que foi por suicídio. E ele diz, bate o pé falando que o irmão não seria capaz de se suicidar, e convida a Leia, que recebeu o coração do irmão dele. A Leia acabou ficando com o coração do irmão dele, então fez um transplante de coração e conseguiu o coração pra ela. E aí ela acaba querendo ajudar o Matt, e o Matt convida a Leia a ajudá-lo nessa missão de provar que o irmão dele não se matou. E aí, gente, eles se envolvem em grandes encrencas, esse romance, começa a se desenvolver um romance entre os dois. E é muito legal ver como tudo isso se desenvolve. É um livro até que grossinho, mas assim, cada página foi muito importante para a construção da história. É um livro muito fofo, fala bastante essa parte de transplante, né? Como é a vida de um transplantado, como é a insegurança dessa pessoa transplantada. Eu gostei muito, né? Afinal, eu sou da área da saúde, então... E mesmo que você não seja, você vai gostar muito. Sem contar que o livro é lindo, né? Você vai gostar bastante. Outro livro que eu vou indicar pra vocês é um thriller. Pra quem não curte aí romance, quem não curte aí jovem adulto. A Paciente Silenciosa. Gente, eu tava super curiosa pra ler esse livro. E aí eu decidi ler e eu amei muito. Nossa, mãe, se todos os thrillers forem iguais a esse aqui, meu Deus, o autor... é muito inteligente, porque ele joga a verdade na nossa cara e a gente não percebe. Você não vai perceber. Porque quando eu ouvi a sinopse, a pessoa falando isso, que tava tudo aqui na nossa cara e a gente não percebe, falei assim, eu vou adivinhar, porque eu sou a rainha de adivinhar os plot twists do livro, mas eu não adivinhei. E, gente, vai contar a história de uma mulher que é casada, ela super ama o marido dela, e aí ela acaba matando o marido com 5 tiros na cabeça. E depois que ela mata o marido, ela se cala, ela não fala mais nada, não para sempre, mas ela se cala, ela não fala mais. E aí a gente conhece aqui na história um psicoterapeuta que diz que ele vai ser capaz de fazer a paciente silenciosa falar. Vai ser capaz de fazer a Alice falar. E a gente fica assim, e aí ninguém acredita nele, mas aí a gente começa a acompanhar. No início do livro, conta bastante a história desse psicoterapeuta, os problemas dele, a gente fica assim, tipo, pra que isso? Não tem sentido, mas tem sentido. E a reviravolta deste livro, meu amigo e minha amiga, você não vai estar preparado. É muito inteligente. Quem escreveu esse livro, quem teve essa ideia... gente, é muito inteligente. Eu amei acompanhar esse thriller aqui. E quando essa paciente começa a falar, não é bem o que a gente espera. E aí tem um plot twist, assim,
chocante. Agora, outro livro que eu vou indicar pra vocês é Três Coroas Negras. Dessa vez é uma fantasia. Pra indicar pra vocês é o livro da Kendall Blake, que vai contar a história aí de três irmãs que vivem numa ilha mística, numa ilha diferente, em Frisbee, eu acho que é o nome da ilha. E vai contar a história de três irmãs, a Mirabella, a Arsinoe e a Catherine, sei lá. E essas três irmãs, elas são, depois que a rainha lá tem as trigêmeas, elas crescem juntas até uma determinada idade e depois elas são separadas para partes diferentes da ilha para treinar suas habilidades. Cada uma delas possui uma habilidade. Uma é elemental, que controla vento, fogo, todas essas coisas, todos os elementos da natureza. A outra é naturalista, então tem uma grande afinidade aí com os animais. E a outra é envenenadora, né, que é catiço, que sai envenenando todo mundo, ingere veneno e não morre, ervas envenenadas, tudo, gente, picadas de bichos peçonhentos. E aí acontece que quando chega o ano da ascensão, quando elas fazem acho que 16 anos, elas têm que uma matar a outra e a gente começa a acompanhar como que foi o crescimento delas, né, ao longo dos anos. E no ano de ascensão também a gente vê que elas não querem matar as irmãs, mas elas sabem que se elas não matarem as irmãs, elas vão morrer. Então é muito legal acompanhar tudo isso. Eu adorei essa história. Que já saiu ou vai sair o quarto livro. Eu estou no terceiro ainda, gente. Mas enfim. É um livro bem descritivo, um pouco cansativo no início, mas quando chega no final você quer o segundo pra ontem. É muito bom. Gostei bastante dessa fantasia. O último livro que eu vou indicar pra vocês é o Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra. Eu comprei esse livro na Bienal, ele está até autografado e é de uma booktube que eu admiro muito. Eu sou apaixonada por ela. Esse livro aqui vai contar a história da Anastácia e do Benício, é um romance de época, né? Que vai contar aí a história numa época, começa eu acho que em Paris, em Paris, e depois ele vem para o Brasil. E nessa época aqui, logicamente, como é um romance de época, as mulheres ainda não tinham voz. E a Anastácia era casada com um cara pavoroso, ridículo, escroto, que a gente tem vontade de arrastar a cara dele no asfalto, de tão ridículo que esse homem é. E a última coisa que esse homem faz, gente, é trancar a Anastácia num manicômio. E para, gente doida, para mulheres, principalmente, só tem mulheres. Esse homem a tranca lá e depois morre. E aí, quando ele morre, ela consegue se ver livre. E a gente começa a acompanhar a história dela aqui no Brasil, cultivando a fazenda que era do casal, né? Então ela começa a cuidar da fazenda. Ela começa a querer ter voz na sociedade, ajudar outras pessoas. Então é muito legal que, além do romance se desenvolvendo, a gente acompanha como que é cuidar de uma fazenda de café de antigamente, como que era a época após a escravidão. Então a gente aqui vai acompanhar exatamente o período pós-escravatura, que a Lei Áurea foi assinada, só que a gente ainda tem a resistência dos senhores de escravo a libertá-los, né? Não são todos os escravos ainda que têm a sua liberdade, então é muito legal acompanhar todo esse cenário de fundo se desenvolvendo e essa mulher aqui super forte que vai à luta, vai atrás dos direitos, vai atrás de fazer diferença na sociedade. É incrível, é um livro que eu recomendo muito vocês a lerem. Eu terminei esse livro com uma sensação muito boa, vai muito além do romance, né? E o Benício, ele é ele é um arquiteto super reconhecido, que é um filho de um barão, né, do café, ridículo também, do mesmo estilo do marido da Anastácia. E a gente vê essa questão dele com o pai, que ele não quer muito se envolver nisso. E é um cara, assim, também incrível, que é muito importante para a ascensão da Anastácia, sabe?
É um romance muito amorzinho, um romance de época incrível pra vocês lerem, que passa aqui no Brasil. E a gente vê o quanto a autora foi atrás de embasar a história dela. É incrível, gente. Super recomendo pra vocês. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Eu tenho certeza que vocês lendo esses livros aí, de acordo com o seu gosto literário, vocês vão se apaixonar pela leitura. É impressionante, gente. Ler abre novos horizontes, distrai a nossa mente, a gente apaga tudo e vai conhecendo uma nova história. É incrível. Eu super recomendo vocês fazerem essas boas leituras, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!